Continuar falando sobre esse assunto. Estou recebendo aqui o Dr. Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma das maiores autoridades sobre imunologia, sobre imunizações aqui no nosso país. Dr. Renato Kfouri, sempre prazer recebê-lo, principalmente nesse momento que começa a ser de novo preocupante a questão da Covid-19. Queria a sua avaliação para esse momento que a gente está vivendo. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Márcia, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Nova onda, né, Márcia? Nós estamos aí de novo registrando um aumento de casos. Acho que todos que nos ouvem e nos acompanham conhecem alguém que está com Covid nesse momento, tem familiares, muitas vezes mais de um, né? 2, 3 na mesma família se infectando. E essas ondas acontecem, Márcia, quando há uma combinação de fatores. O surgimento de uma nova variante, a população já não usando medidas de distanciamento, máscara, e uma infecção já que passou, uma onda que já passou há algum tempo atrás, como foi a nossa última BA4 lá para junho, julho. Então, passa 6 meses, a proteção conferida por uma onda da doença, ou pelo mesmo pela vacinação, tende a se perder. Então, a gente já tem uma população vacinada há um bom tempo. Surge uma nova variante que encontra ali uma quantidade de suscetíveis suficiente para fazer crescer o número de casos. Importante registrar só, Marcelo. De longe, essas ondas, quando acontecem agora, não se parecem com aquelas ondas do passado, onde lotávamos as UTIs, ela é desafiada numa situação com muita gente vacinada e a gravidade tende a ser muito menor. Doutor Kfouri, há pouco a gente entrou com o Jornal da Record e lá veio a notícia de que a Prefeitura está comprando 1 milhão de máscaras para distribuir no transporte coletivo aí de São Paulo. Essa é a orientação? O senhor acha que a gente deve voltar a usar máscaras em locais públicos? Olha, sempre que você tem aumento de circulação do vírus, isso vale para qualquer vírus, viu, Márcia? Essa é uma lição que a gente podia aprender, né? Para gripe, para outros vírus respiratórios. Sempre que você tem um aumento de transmissão, é preciso se cuidar, evitar a transmissão para outras pessoas, especialmente os mais vulneráveis. Então, aqui fica um recado, porque para algumas pessoas não adianta estar vacinado, né? Quem tem mais de 70, 80, 90 anos de idade, quem é imunocomprometido, a gente sabe que a performance dessas vacinas não é boa. Então, a gente precisa, especialmente para esses grupos mais vulneráveis, protegê-los de alguma forma, né? Aqueles que convivem com idosos e aqueles sintomáticos, principalmente. Quem está com febre, quem está com tosse, quem está com espirro, coriza, dor de garganta, tem que usar máscara. Não é justo sair por aí contaminando todo mundo. É óbvio que qualquer um deve usar máscara, porque na medida que você não se infecta, você também não falta ao trabalho, você também, o seu risco de complicação é menor, mas mesmo assim é uma doença que ninguém quer ter, né? Covid longa, está por aí. Então, incentivar o uso de máscaras em momentos de maior transmissão, na mesma medida que a gente foi relaxando à medida que a transmissão baixava, quando a gente vivencia momentos de maior transmissão, a gente intensifica um pouco essas medidas. Volto a dizer, especialmente esses grupos mais vulneráveis. Esses têm que tomar todo o cuidado, que é nesses momentos que a gente acaba vendo a internação. Quem acaba se internando nesse momento são aqueles que não estão com vacina em dia, são os idosos que não respondem bem à vacina. Esses precisam se cuidar. Falando na vacina, qual é a orientação que ainda continua valendo? Olha, a gente faz vacina, não se considera protegido, Márcia, ninguém com menos de 3 doses. Nós temos no país quase 90% da população com 2 doses, mas com a terceira dose, 60%. Ou seja, 40% da população brasileira não tomou nem a terceira dose, não está protegido, nem para as formas graves da doença. Então é importantíssimo completar o esquema vacinal. Terceira dose para todos acima de 12 anos de idade. Já estamos pleiteando no Ministério há tempos a vacinação da terceira dose a partir dos 5 anos de idade. É já uma recomendação da Câmara Técnica, ainda não incorporada pelo Ministério da Saúde. E a quarta dose, alguns estados já estão fazendo a partir de 18, alguns a partir de 40 anos de idade, mas é importante também aqueles que já se vacinaram há mais tempo receber a quarta dose. Esquema completo de vacinação é a garantia de não progressão da doença, porque se infectar nesse momento, a gente já percebeu que essas vacinas não são suficientemente boas para prevenir que você se infecte, mas elas continuam altamente eficazes na prevenção das formas graves da doença. Para fechar nosso bate-papo, varíola dos macacos, sua avaliação?
Vivemos um momento já mais um pouco de diminuição da transmissão, especialmente aqui em São Paulo, né? Alguns estados estão começando a aumentar o número de casos agora. São Paulo registrou uma estabilidade no número de casos de registro de varíola dos macacos. Eu acho que essa é uma doença de reconhecimento mais fácil, já que é visível, né? As lesões aparecem. Isso tem feito frear um pouco a epidemia. Mas é preocupante, porque é uma doença de transmissão de contato, então, especialmente no contato sexual, acaba se transmitindo muito fácil. Embora não tenhamos gravidade importante, como a Covid-19, são raríssimas as complicações, é uma doença que pode ser prevenida através da vigilância dessas lesões. E, infelizmente, as vacinas hoje que nós dispomos no país é uma quantidade muito pequena, que não dá para falar em programas de vacinação. Ela fica restrita para aqueles indivíduos imunocomprometidos, profissionais da saúde, ou aqueles que têm contato direto, né, com aquele caso confirmado. Mas ainda a quantidade é muito pequena de vacinas, infelizmente a gente não tem conseguido, através das vacinas, proteger. Fica o recado aí de novo também, né, tanto para a varíola quanto para a Covid, a prevenção continua sendo a melhor forma de prevenir, é sempre melhor que remediar, né, Marcelo? Com certeza, como sempre, informações importantíssimas nessa entrevista com o Dr. Renato Kfouri. Mais uma vez, muito obrigada. Realmente é sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente, espaço sempre aberto. Se tiver mais alertas para fazer, doutor Renato, por favor, avisa que a gente volta com o senhor aqui para falar para a população, para o telespectador de Santa Catarina. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcio. Um ótimo dia e uma boa semana a todos. Para todos nós. Obrigada, doutor Kfouri. Tá aí, gente. Vamos colocar o QR Code. Tá na tela, QR Code.